Oi, Lu, tudo bom? Tudo bem, com bom dia. Bom Como você dia, Lu. está? Tô bem também, Lu, graças a Deus, né? Graças a Deus. Sobrevivendo a esse clima, né, seco, né, de inverno que nós estamos tendo, essas queimadas, né, Lu? Mas Judia tudo isso muito faz da parte gente, né? do dia da gente. Imagina as crianças pequenas, Nossa. Lu, como é que estão E vamos beber água, né? Tem que lembrar de beber bastante água passando. para Verdade, hidratar, senão já viu, né? Então, sim, Conrado, vamos nós para o nosso 11º capítulo do livro Calma. isso mesmo. Olha como está correndo Podando rápido, hein? irritações. Nossa, vamos pensar nesse capítulo já já, né? Isso. Vamos fazer o nosso uma breve harmonização? Vamos, Lu, vamos sim. Então, vamos nos ligando ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, pedindo a eles que nos envolvam com seu amor. Vamos nos ligando ao nosso mestre Jesus, pedindo a ele que com seu amor, com seu carinho, nos auxilie, nos oriente, para que possamos extrair os maiores ensinamentos, que possamos fazer reflexões claras à luz da doutrina dos Espíritos, que possamos hoje extrair o espírito da letra e que, além disso, possamos fazer aplicações nas nossas vidas diárias. Que o Mestre Jesus nos envolva e nos guarde na sua paz. Que assim seja. Assim seja, Lu. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Que possamos aprender, né, Conrado, com as palavras de Emmanuel aqui, né? Com as suas dicas, para que a gente construa a calma dentro de nós, né? Esse é o objetivo, Lu. Esse é o objetivo. Conrado, a hora que você leu aí, né, Podando Irritações, um título bem diferente, né? Porque podando, eu fiquei pensando aqui, né? Tô pensando, a gente poda árvores, né? Olha, ele podia ter falado pra gente eliminando irritações, né? Mas ele falou podando. Tô fazendo uma relação assim, quando a gente poda, pensar numa roseira, a gente faz uma poda na roseira. Eu fiz uma poda agora em julho nas minhas rendas portuguesas. Então você poda, corta todas as folhas amarelas, tira tudo, né? E aí você vai irrigando e de repente, tá acontecendo isso aqui em casa agora, por isso que eu tô lembrando, tá, Conrado? A minha renda tá assim, olha, 500 folhas saindo, só os pendões nascendo, eles vieram com uma força. Então, o que será, né? Nós vamos aprender durante o capítulo, né? Que quando a gente poda alguma coisa, brota melhor. Será que ele quer dizer que se a gente podar as nossas irritações, nós vamos deixar aflorar de dentro de nós virtudes como a calma que a gente está tentando implantar e construir no nosso dia a dia? Né? Quando a gente poda uma roseira, né? De repente ela vem carregada de flores. Ela mostra para gente um outro lado, né? Talvez seja essa a intenção dele com essa palavra, podando, que ficou na minha cabeça. Não tenha dúvida, Lu. As palavras, né, que Emmanuel usa são muito bem escolhidas, né? Não é por acaso que está aí. Eu poderia falar assim, ó, cuide da sua irritação, ou não se irrite tanto, né? Não, ele está dizendo poda, ou seja, Poda. arranca fora, né? Não deixe que isso faça parte de você. E Pois Lu, é. essa palavra e o próprio processo de poda, né, de uma planta, quando nós podamos, nós estamos buscando, em primeira instância, fortalecer a planta, né? Então a gente É, poda e ela se fortalece, né? Ela fica mais. E por outro lado também nós estamos buscando ter uma planta mais bonita,
Pois é. Né? Olha só. Então, assim, o contexto da palavra nos leva, né, a muitas reflexões. Ele é muito amplo. Então, Muito. o ato de podar é nos fortalecer. Isso eu acho que, que deveria se estender não só à nossa irritação, mas também a tantos outros, né, outras Pois dificuldades é. que tem no dia a dia, Lu. Porque ele não falou corta, né? Quando você pensa corta, você vai lá e extermina a planta. Ele não falou isso, ele falou poda. Olha, e ele deve trazer durante as explanações aqui algo que a gente ainda vai entender melhor esse podar aqui, né? Com certeza, Lu. Vamos começar então. Adorei já o título, hein? Adorei o título. Pensei nas minhas plantinhas aqui, adorei. Ele começa assim, ó. Se ainda trazes, porventura, quer dizer que não é mais para trazer, né, Conrado? Olha, se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Aqui ele já não fala podar, ele fala erradicá-lo. Então, o que ele traz aqui pra gente? Se a gente ainda se encoleriza, que não é mais para ter cóleras, mas se a gente ainda tem esses momentos de irritabilidade extrema, de estar encolerizado, né? É uma coisa. Mas ele fala, se você já reconheceu que você ainda se encoleriza e que você já sabe que traz prejuízos a você, se você chegou nesse ponto da sua autoavaliação, então agora você pode erradicá-lo. Quer dizer, agora você pode acabar com esses momentos de cólera, com esses momentos de ira, porque você já sabe o que ele traz para você de prejuízo. E gostei do termo, porque lá em cima ele vai nos ensinar a podar, para que brote algo melhor. E aqui ele fala para a gente, podes claramente erradicá-lo. Você tem total domínio agora, já que entendeu. Você fala mais um pouquinho, Conrado, porque enquanto a gente não percebe que a gente fica irado por pouca coisa, que nós explodimos, né? Nós ainda não estamos alertados, a nossa consciência ainda não chegou nesse ponto de perceber que, nossa, perdi o equilíbrio. Mas a partir do momento que você percebe, aí você consegue acabar com isso da sua vida. E ele fala, atendendo à própria renovação, que é o ato de podar que nós falamos, né? Então, você renova a planta quando você corta as folhas velhas, as folhas amarelas, como eu fiz com a minha samambaia aqui, né? Então, eu tirei as folhas amarelas e ela atendeu a renovação, ela veio nova. Eu acho que é isso que ele está dizendo para nós. Adorei. Exatamente isso. Demonstra e fica muito bem claro para a gente a importância do autoconhecimento, né? É necessário, para que a gente faça uma mudança na nossa vida, de padrão de comportamento, necessário que a gente reconheça que nós estamos tendo um hábito ruim na nossa vida. Né? Por isso que ele fala aqui, se você já consegue reconhecer, identificar esse hábito e sabe que isso te prejudica, né? Aí sim, se esforce para você mudar. Só que é um processo difícil, porque em geral nós fazemos tudo que a gente faz no dia a dia meio inconsciente, achando que está fazendo certo. Então, aquele que ainda se mantém muito irado, né? Fica nervoso por pouco, muitas vezes para ele é o normal, faz parte, é assim que as coisas são e não tem interesse nenhum em mudar isso. Não despertou para essa necessidade de mudança ainda. Por isso que é importante, você já consegue reconhecer, não tem como você mudar sem antes você reconhecer que é importante mudar, senão você não vai mudar. Né, Lu? Então fica muito bem colocado a necessidade da gente ter a compreensão de fazer essa reforma interior de nós. Lu, e eu acho assim, só fazer uma complementação, como o ser humano, ele é educado, né? E ele coloca as palavras assim, ele fala assim,
se ainda trazes, porventura, o hábito de se colorizar. Lu, é óbvio que Emmanuel sabe que nós ainda sentimos raiva o tempo todo. Dificilmente uma pessoa tão pacificada, né, encarnada, que não se irrite em algum momento da vida. Mas ele não fala, ó, já que vocês que se irritam tão facilmente, não, ele fala assim, ó, se ainda, ele lança para nós assim de forma muito educada, né, para não apontar o dedo direto para nós e falar, ó, vocês ainda são muito nervosinhos. Ainda. Ô Conrado, e você foi lendo de novo, cheguei na palavra hábito. Então ele está falando, e lembra que nós estudamos no Pensamento e Vida um capítulo sobre hábito. Aquilo que a gente faz no automático, que a gente nem percebe. Então, se as pessoas que estiverem assistindo, volta lá naquele capítulo hábito para ler de novo, né? Então, aquilo que você faz no automático. Ele fala, se você ainda tem esse... Vai como ele usou naquela época, como se fosse um rio, né? Que segue, a gente vai naquela esteira. A gente nem percebe, né? A gente starta essa raiva, essa ira, explode como um hábito. Algo que você faz sem perceber, né? E ele coloca... Eu lembrei essa palavrinha, lembrei lá do outro estudo. Hã? Bem colocado, verdade. Lembrei daquele estudo. Então, você faz sem perceber. Mas se você agora já percebeu, né? Já reconheceu os prejuízos, tudo que a vibração, né, de ira traz para nós de desconforto, tudo que nos atrai, né? Se a gente já tem essa clareza, fala, então agora você já pode erradicar. Chamou nós assim, ó, a razão. E já, Lu, que nós estamos buscando calma nos nossos dias, né, paz e espírito, não tem como ter essa calma se nós ainda nos mantemos irritados, né, por qualquer coisa. É uma contradição. Então é pré-requisito, né, para que a gente possa ter calma na nossa vida. E a gente vem falando sempre, né, porque vem mostrando, né, que tudo é um processo, é tudo construtivo, né? Como você fala, né, um tijolinho por dia. E a gente tem que ir indo sem desanimar, né? Mesmo que a gente às vezes perca as estribeiras aí um dia, você já cai em si e vai se reeducando, né? A gente tem que se educar, se a gente quer viver mais tranquilo, né, mais sereno. É isso mesmo. Aí ele vai nos dar dicas agora, né, Conrado? Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Então a gente não pode levantar de repente, né, Conrado, e já começar, sai da cama, já sai agitado, porque o menino tá perdendo hora, porque tem compromisso, né? Então, olha lá. Como é que você deve começar o seu dia? Ele nos orienta. Então, acorda, né? E inicia as atividades. Então, vai começar o seu dia. Agradeça a Deus. Seja grato. Seja grato pela vida. E olha que interessante. Seja grato às tuas possibilidades de fazer o bem. Nós temos infinitas possibilidades de fazer o bem. E isso não é nem motivo da gente ficar orgulhoso porque tem. Agradeça a Deus porque tem essa oportunidade, né? Achei perfeito, né? Levanta sendo grato à vida, sendo grato à noite que te recompôs, né? Sendo grato por ter disponibilidade, por estar aqui e poder fazer o bem por alguém. Perfeito. Perfeito. Não tem como levantar de manhã, né, sem agradecer, sem elevar os pensamentos até Deus, né, e reconhecer que Deus nos permitiu mais um dia de luta, mais um dia, né, de construção interior, né? Pensar que tantos nesse período podem ter desencarnado e nós ainda estamos aqui. Então, é um presente por dia, né? Só o fato da gente acordar e despertar, estar aquilo, é um grande presente, né? E quando Emmanuel fala em agradecer as possibilidades que nós temos de fazer o bem, significa agradeça por tudo que você já amadureceu dentro de você.
Você só faz o bem quando você está maduro diante de uma determinada situação, né? Se você já é capaz de se manter tranquilo e sereno diante de uma provocação, de uma ofensa, né? Alguns estão mais bem já maduros em relação a algumas coisas, outros em relação às outras coisas, cada um do seu jeito, né, Lu? Mas agradeça pelo que você já é, né? Porque nós somos espíritos em construção. Nós temos sim defeitos, nós erramos, mas também já temos muitas qualidades e temos condições, né, de fazer as coisas da forma correta, da forma mais justa, honesta, né, Lu? Seguindo os ensinamentos de Jesus na nossa vida, Lu. Sim. E quantas pessoas, né, Conrado, que cada um tem os seus enfrentamentos, né, as suas dificuldades, os seus problemas, e aí já acorda pilhado, assim, já acorda irritadíssimo, né? Eu me lembro que tinha umas épocas da minha vida e que tudo era muito corrido para mim, e aí quando você raciocina também acelerado, parece que tudo fica pior, fica tudo mais corrido, né? Quando você não tem aquela calma de se centrar para que as coisas, né? Não adianta você querer atropelar e fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? E eu já fui muito assim, de acordar aceleradíssima. E eu me lembro, né, de olhar para o espelho e eu mesma rir de mim e falar assim: ô boba, bom dia primeiro, né? Vamos dar bom dia, né? E porque era uma forma de eu me tocar, né? Que tinha que ser tudo devagar, não adiantava eu ficar com o pensamento acelerado, que eu só ia me atropelar. E eu fico pensando quantas e quantas pessoas não podem ser assim também, né? E aí Emmanuel fala pra gente, calma, né? Agradece primeiro, depois você começa seu dia. Porque já começa o dia numa vibração boa, né? Numa vibração melhor, Lu. Porque se você pula da cama, obcecado pelos seus problemas, pelas suas atividades, responsabilidades ali, você está num tipo de vibração te envolvendo, né? Mais tensa, Lu. Quando a gente já acorda agradecendo, é outro nível de vibração, né? É outra qualidade de vida ali que a gente está colocando, né, dentro na nossa vida, no nosso dia. Bom humor e gratidão sempre, né? Vão atrair energias boas pra gente. Aí ele começa assim, ó, medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Olha, então ele está nos orientando a não nos irritarmos, né? A começarmos um dia tranquilo, em paz. Ele fala, medita, né? Porque nós já temos uma capacidade de entendimento. Se você já conseguiu reconhecer que se irritar faz mal para você, então você já tem um conhecimento de tudo que aquilo te traz de negativo, né? Ele fala, você já possui na certeza de que te encontras, né? Então você já tem capacidade de expressar o melhor de ti. Quando ele fala medita, eu acho assim, concentra-te, né? Deixa aflorar, perceba que você pode dar o melhor do que você tem dentro de você e raciocinadamente, né? Não é algo sem pensar, é pensando. Entendi mais ou menos assim, Conrado. E você? É isso mesmo, Lu. Todos nós temos nossa bagagem de conhecimento que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, né? Tanta coisa que a gente aprende, que a gente estuda. Lu. E aí ele diz, olha, medita, ou seja, conclua. É possível, ó, medita sobre isso, né? Diante do conhecimento que você possui, você já pode fazer o seu melhor. Significa, Lu, que a gente precisa expressar isso na nossa vida, colocar em prática, é o que a gente sempre fala. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento, né? Como primeiro passo, né, nesse processo de transformação. Então, nós estamos aqui fazendo reflexões, né, sobre padrões de comportamento, como é que a gente age em determinada situação.
isso não pode ficar só no conhecimento, no campo do conhecimento. Isso tem que ser trazido para o nosso dia a dia. E é isso que ele está falando. Você já está pronto, você pode expressar isso dentro de você. Faça, implemente na sua vida verdadeiramente esse conhecimento, coloque em prática, implemente a transformação na sua vida, né? Se nós já entendemos a necessidade, Lu, estamos entendendo aqui a necessidade de nos colocar diante das situações difíceis da vida de forma mais calma e serena, a gente tem que se esforçar para isso. Mesmo que eu não consiga em uma, duas, três, mas no começo, uma ou outra eu vou conseguir. E isso é um processo, né, de mudança de comportamento. A gente está substituindo um comportamento pelo outro, Lu. É um esforço, mas a gente já é capaz. É isso que ele está falando. Pois é. Lua. Sabe que eu tô acompanhando o raciocínio da poda. Podou a árvore. Então, ó, podou, erradicou as folhas velhas, né? Erradicou a raiva, a ira, né? Aí você tem toda uma gratidão a Deus pela possibilidade agora de você deixar germinar os melhores talentos que tem dentro de você. Olha a poda da árvore em nós. Então, se eu já tenho conhecimento que a ira faz mal e se eu conseguir erradicá-la da minha vida, o que a planta faz? Né? Naquele momento ela melhora, ela pega tudo aquilo que ela tem de melhor e ela deixa florar. Então acho que é isso que ele está mostrando para a gente aqui também, fazendo uma relação com o título, Conrado. Então agora deixa germinar esses talentos, esse germe bom que tem dentro de você. Deixa vir aflorar. Medita com racionalidade que você é capaz. Já tirou o que era ruim, deixa que as virtudes boas, aquilo de bom que você tem, aflora. Eu acho que eu fiz essa relação aqui com a poda. Perfeito, Lu. Não sei se está certo, mas foi o que eu entendi. A visão Luísa, né, Conrado? Não, mas é isso mesmo, Lu. É bem poético, né? Bem poético, né? Eu achei. Pensar assim. Achei uma comparação com uma planta. Se você falar, pensar, conseguisse ver meu pensamento, eu estou visualizando meu vaso de renda portuguesa. Nossa própria poda, né, Lu? Eu estou vendo nela e me analisando junto. Aí ele fala assim para nós, olha, pensa nos companheiros. Até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. E aí tem sempre alguém, né, que nos tira do sério. Aí ele fala, pensa nesses companheiros, né, mas pensa que ele também tem qualidade. Né? Ele também tem todo esse talento, esse potencial dentro dele, como você, e que ele ainda está imperfeito, tanto quanto você, porque sempre a gente acha que o outro me tirou do equilíbrio, o outro me irritou, o outro fez alguma coisa para que eu me encolerizasse. Ele fala, olha, então você pensa nesses companheiros que fazem isso com você, mas quase que voltando no outro capítulo, né? Olha o lado melhor dele, né? Ele também tem qualidade, como você. E ele também não é perfeito, como você. Para que a gente até se conforme, né? Nós não somos perfeitos. E isso é uma constatação, né? Humilde que nós fazemos. Preciso que a gente exercite a humildade, que a gente reconheça que nós erramos. E nós ainda vamos errar, Lu. Se nós erramos, Lu, por que os outros não podem errar também? Então, é um exercício de compreensão, de entendimento, né? Aquilo que te contraria, aquilo que me chateia, Lu, assim, que foi impulsionado por alguém, né? É porque eu ainda não sei trabalhar de uma forma madura esse sentimento dentro de mim. Então, as mudanças são sempre... Vaidade, né, Conrado? É a nossa vaidade. A partir do momento que eu estiver mais maduro diante do sentimento da vaidade, por exemplo, eu não vou me magoar se alguém me denegrir.
fisicamente, por exemplo. Não, estou bem comigo, né? Isso. Então, assim, é uma questão de você estar maduro diante dos seus sentimentos. Agora, se você carrega um trauma, um complexo que precisa ser trabalhado dentro de você, é óbvio que você vai se magoar muito, vai se chatear, vai entrar numa discussão, em ofensas. Então, o ponto é esse, né? Nós erramos. Então, aqueles que se relacionam com a gente têm todo o direito de errar também. Se eles erram e a princípio vai te gerar uma mágoa, trabalha imediatamente. Não deixa que isso cresça dentro de você, né? Refletindo sempre, né, Lu? Isso que a gente está falando. É sempre aprendizado nosso, né? A gente pode fazer por nós e é muito pouco pelos outros, Lu. E ele fala assim, né? Até agora eles são capazes, mas se nós erradicarmos, eles não vão ser mais capazes, porque nós vamos olhar para eles de uma outra forma. E ele fala assim, induzir-te. Nós deixamos nos induzir. Nós damos abertura para, como você falou, para ser magoado, né? Ele fala assim, até agora foram capazes. Como ele está falando antes para a gente erradicar isso de nós, então vai parar. Nós não vamos mais nos deixar envolver. Mas é um trabalho, né? De mudança de comportamento drástico. Pois é, Lu. E isso aí vai muito de frente também com o nosso orgulho, né, Lu? Sim. É difícil, né? O nosso orgulho ferido. Como é difícil a gente se expor. Conrado, olha a palavra que ele usou, azedume. Algo que até torce o rosto assim. Não é nem você está irritado, você ficou azedo. Né? Chato. Então, para que você fica, te induziu a ficar azedo? Quer dizer, você estava equilibrado, alguém te induziu a ficar azedo, né? Você deu essa permissão, né, para isso. Nós deixamos que algo externo, né, nos influenciasse, Lu. Tirasse a nossa que paz. A gente não pode permitir. Não pode. Continuando, ele fala: se algum traço de amargura se te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Perdão. O perdão sempre aparece nos capítulos do Emmanuel, como se fosse uma receita, né? O dia que vocês aprenderem a não deixar que a mágoa fique instalada em vocês, que vocês alimentem sentimentos que a gente considera que gerou algo de ruim na gente, que de repente a pessoa nem pensou naquilo, né? Sabe aquilo, Conrado, às vezes uma pessoa fala alguma coisa numa conversa e você, muito milindrado, já se sentiu ofendido, aquele comportamento não te agradou e você já se sentiu mal. Ele fala, procura esquecer, porque uma falta lá, naturalmente impensada. De repente a pessoa nem queria fazer isso, mas nós nos milindramos a ponto de ficar magoado com aquilo, mas só fazer mal pra gente. Então é o perdão, né? Além de que, Lu, a gente tem o ato de criar muita expectativa em relação às pessoas. E quando essas expectativas não são atendidas, nós nos frustramos, nós nos magoamos, Lu. E isso não tem como ser diferente, Lu. É óbvio que a primeira sensação que eu vou ter numa situação dessa é mesmo de tristeza, de mágoa, me sentindo mal, infeliz. E é natural, faz parte da nossa condição humana. O que nós não podemos é alimentar isso aí, deixar que isso cresça em nós, Lu. Nossa, me magoei, ali tu me frustrou de alguma forma, Lu. Então, o que eu faço? Procuro exercitar o meu entendimento, a minha compreensão, como o Emmanuel está falando, para que a gente perdoe, né?
Me magoei, mas ok, já estou trabalhando em mim, vou perdoar, porque eu não quero carregar isso comigo, porque isso me faz mal, Lu, né? Mas a gente precisa trabalhar esse entendimento, essa compreensão que Emmanuel tanto fala para gente, Lu. E eu penso muito nos milindres, sabe, Conrado? Às vezes a gente, sem querer, assim, sem querer numa conversa, ou em alguma atitude da gente, e é natural, né, da pessoa, e a outra se sente extremamente magoada com aquilo, e vai ter um comportamento depois de te evitar, e você não está nem entendendo o que aconteceu, né? Então eu falo, tanto a pessoa pode fazer com a gente, como a gente pode fazer com o outro, né? Eu acho que os milindres a gente tem que eliminar da gente, né? Tanta coisa para melhorar, né, Lu? E o perdão. Nós ficamos pensando que a mudança, nossa evolução, é mudança de comportamento, né? Nós estamos mudando a nossa conduta. É algo extremamente complicado, porque vem de décadas, de milhares, né, de centenas aí de anos de encarnações e que a gente está repetindo os mesmos comportamentos, né? Então, se agora nessa encarnação nós nos acordamos, né, nós nos atentamos para que preciso fazer diferente para que o resultado seja outro, né? Se eu continuar repetindo tudo igual, o resultado vai ser o mesmo. Lá estou eu aqui de novo, daqui uns 80 anos fazendo de novo, né? Sofrendo tudo de novo, Lu. Tudo de novo, né? Vamos sofrer outras coisas agora, vamos errar diferente, né? É isso mesmo. Aí ele fala assim, ó, pondera que se os outros erram, lá, ele vem na continuação do nosso raciocínio, ó, pondera que se os outros erram, também nós erramos, bastas vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Quer dizer, nós também erramos. A hora que eu falei assim, ó, se eu me melindro com alguém, alguém pode se melindrar comigo. Se eu, por acaso, fico azeda, né, como ele usou ali, com o comportamento de alguém, alguém também pode ficar com o meu. Então, não é só nós ficarmos tentando avaliar o que o outro faz na gente, mas nós também temos a consciência de que nós também podemos fazer isso. Por quê? Porque os outros também estão em evolução. Nós não estamos aqui nos relacionando com espíritos evoluídos, que não se magoam, que não se melindram, que perdoam tudo. Da mesma forma que eu sinto, o outro também sente, né? Com as intensidades dele, com as verdades dele, mas ele também sente. É isso que eu entendi aqui, né? Nós estamos todo mundo aqui, gente, evoluindo, está todo mundo sentindo. Então, cuidado com o que você também provoca nos outros. Claro, Lu. Além de que somos diferentes uns dos outros, né? Cada um no seu momento consciencial, né? Sim. De acordo com tudo aquilo que adquiriu, né? De aprendizado na sua jornada evolutiva, cada um do seu jeito, Lu, cada um percebendo as coisas. Emmanuel coloca aqui para nós, né? Ligados às múltiplas faixas de evolução terrestre, significa que cada um é de um jeito, cada um está no seu momento, né, Lu? Então é legal que a gente faça o seguinte, um exercício. Busque tentar identificar quem que são as pessoas que se relacionam com você, que mais próximos, que te despertam mais esses momentos de irritação, de azedume, né? Se é, por exemplo, com a esposa, com o marido, são eles que precisam mais de ajuda, mais de compreensão nossa. Porque na medida deles, eles também se esforçam para nos compreender, para nos entender do jeito que nós somos, Lu, né? Eu acredito que dentro do ambiente familiar, em geral, é onde nós encontramos as maiores dificuldades, porque nós estamos convivendo dentro da intimidade das pessoas, né, Lu? E às vezes aquela característica, aquela personalidade mais íntima ali, que só é colocada dentro do ambiente familiar, aquilo que nos irrita, não é? Exato. Aquela coisa. Então é ali que a gente tem que se esforçar para que a gente possa fazer o nosso melhor diante da compreensão que todos nós
erramos. Todos nós temos direitos de errar, Lu. Mas, da mesma forma que erramos, precisamos nos esforçar para sermos melhores, sempre. Não podemos errar sempre, né? Claro. Acho que a gente erra e aprende, né? E vem bem a sua fala, né? Na sequência do último capítulo que nós lemos, né? Das pessoas queridas, né? E são com elas que nós temos que aprender muita coisa, né? Equacionar muitas situações, né? É sim, Lu, com certeza. Com certeza. Aí Emmanuel fala assim, ó, não te aceites por infalível. Olha, bateu na tecla, né, Conrado? Não pensa que você, como que fala, é o rei da cocada, não, né? A fim de entenderes com indulgência aqueles que, acaso, lhe faltem a confiança. Porque às vezes, né, você fala, perdeu a confiança, é um vaso trincado, você cola, mas nunca mais vai ficar igual, né? Ele fala, nós estamos aqui num mundo de evolução, buscando a nossa evolução. Os outros falham, nós também podemos falhar, né? Ele fala, então a gente tem que aceitar que não somos infalíveis, para que a gente possa ter um olhar de amorosidade, né? Com o outro que falha. E às vezes, né? Nós não esperávamos, geramos uma expectativa que não foi atendida. De novo, né? É um trabalho, né? Não de aceitar que nós não somos, que nós não somos infalíveis. Acho que esse é um trabalho mais fácil da gente entender, Conrado. O mais difícil é a gente entender com amorosidade aqueles que de alguma forma tiraram a nossa confiança, né? Então fizeram algo que nós jamais esperaríamos que fizesse. Então, esse trabalho aqui eu acho mais difícil do que se aceitar infalível, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu jamais faria isso com essa pessoa, eu não merecia que essa pessoa fizesse isso comigo. Aí ele fala, mas como que você sabe que você não merecia que essa pessoa fizesse isso com você? Como assim, né? Então, pense que o outro erra e você também pode errar. Fala, mas eu jamais faria isso agora. Tá, agora, nessa encarnação. Mas você não é só essa encarnação. Então, calma, né? Tenha paciência para entender que há uma sequência que agora a gente acha que foi totalmente prejudicado, mas nós não sabemos a sequência de nada, né, Conrado? Claro, Lu. Nossa, como é difícil, Lu. Como é difícil, né? Não tem facilidade, né? No negócio. E durante a leitura aqui, o nosso estudo desse capítulo, eu estou buscando identificar assim em mim, e olha como eu me irrito fácil, Lu. Por mais que eu me esforce, assim, obviamente que em algumas situações eu consigo me manter ali sereno, Lu. Mas tem determinadas situações, Lu, específicas, que isso me tira do sério. Óbvio que eu não sou agressivo nem nada, mas como é difícil, Lu. E aí a gente estuda tanto, né? A gente se esforça tanto para que a gente faça a coisa certa e de repente a gente se depara com a situação que a gente ainda erra muito, Lu. E isso gera em nós um sentimento, e gera em mim também um sentimento de fracasso. Não, estou fracassando. Mas não é, Lu. Na verdade, a gente tem que exercitar a compaixão por nós. Por quê? Porque nós não somos infalíveis ainda. Emmanuel está muito bem claro aqui. Não ache que você é infalível. Você vai errar ainda, né? Então, se perdoe quando você não conseguir. Continue se esforçando, buscando fazer o seu melhor, mas se perdoe. Não alimente culpas desnecessárias por achar que foi fraco, por achar que fracassou, porque nesse processo que nós estamos vivendo, de busca de conhecimento, de autoconhecimento principalmente, e de transformação interior, Lu, reforma íntima, quando a gente se depara com um erro, com um fracasso, a gente até dá uma desanimadinha, né? Mas não é assim. Levanta a cabeça, aceita, se perdoa, seja amoroso consigo mesmo e siga em frente, Lu.
E aí, olha, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que nós não somos assim, então nós estamos tendo amor por nós, amorosidade conosco, aí nós vamos conseguir transferir isso para o outro. Por isso que a gente não consegue ainda transferir para o outro, porque nós não temos isso conosco ainda. Não é? É um processo, pode fazer. Pronto, só encostei a porta aqui. É um processo de evolução, né, Conrado? Difícil, mas é o processo, vamos né? em frente, né? Estamos a caminho. E eu penso assim, a partir do momento que nós conseguimos identificar isso em nós, é o primeiro passo. Porque enquanto a gente não consegue identificar, nada vai ser modificado, que para mim está tudo bom. Eu sou perfeita. Então, quando a gente consegue enxergar os nossos pontos falhos, temos o primeiro passo para a nossa mudança. É isso mesmo. Agora é só ter coragem em frente. Aí ele fala assim para nós, ó, reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém. Olha, eu vou até parar aqui. Como nós precisamos uns dos outros. Como nós não somos autossuficientes, não é? Nós vivemos em comunidade. Isso significa que um precisa do outro. Né? Fala assim, eu não preciso de ninguém. Jamais tenha esse orgulho e essa pretensão de na vida não precisar de ninguém. Porque vai chegar no momento, por mais que você ache que você tem uma autonomia na sua vida e não precisa de ninguém, vai chegar um momento que você, por acaso, uma doença, está num leito de hospital, tem um enfermeiro cuidando de você. A gente sempre precisa de alguém na vida, não é? Desde que nós nascemos, o tempo todo. E um precisa do outro. A partir do momento que eu tenha clareza que eu não consigo, de hipótese alguma, em momento algum na minha vida, não necessitar de ninguém, eu começo a perceber que eu preciso também estar disponível para o outro. Em algum momento eu preciso ter isso. Ele fala, olha, reflete na intimidade do coração. Vai lá no seu íntimo. Por mais egoísta, egocêntrico que você seja, vai lá dentro de você e entende que ninguém consegue realizar algo sem o concurso de alguém, sem o auxílio de alguém. Para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Então, tem muita gente junto de nós que foi colocado como instrumentos, para que a gente aprenda, para que a gente melhore. E ele fala, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Tem um talento, tem algo dentro deles tão grande que ainda não está maduro e que nós não podemos estragar. Eu estou pensando assim, olha, o título é Podando Irritações. Você já viu aquela situação que você percebe claramente que a pessoa que está com você atuou como um instrumento, a gente tem que ter clareza, como um instrumento para que você aprendesse uma determinada situação. Eles não vão nos colocar numa situação da gente se irritar, da gente perder o equilíbrio, mas é para que nós aprendamos a lidar com as nossas emoções, não é? A ter serenidade. Então, não aponte isso para o outro. Pense que ele é necessário na sua vida e que ele está como instrumento de aprendizado e que dentro dele há talentos maravilhosos ainda não amadurecidos e que a gente tem que respeitar e nem pode estragar, porque um dia vai amadurecer. Eu entendi assim. Nós já temos esses valores dentro de nós, né, Lu? Tá tudo dentro da gente, basta que a gente aflore, né? A gente passe a identificá-los em nós e que a gente coloque isso, aplique isso no nosso dia a dia. Lu, mas esse sentimento, né, de autossuficiência, né, achar que a gente não precisa de ninguém, é uma ilusão tão grande, Lu, tão grande, Lu. Não, eu faço o que eu quero fazer porque eu não preciso dar satisfação para ninguém, porque ninguém paga minhas contas, eu faço tudo por mim, não preciso de ninguém, Lu. Então eu decido usar droga. Aí eu começo a me viciar porque eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero.
Lu, no momento que essa pessoa, esse indivíduo passa a ser usuário de droga, mexe com toda a estrutura de uma família. No momento que ele precisa ser internado, é toda uma família junta ali pagando clínica, né? Vivendo essa situação junto. No momento que uma pessoa perde um emprego, é todo mundo junto vivendo aquela situação difícil. Não tem como você estar sozinho. Nós precisamos das pessoas, Lu, como instrumentos, né, pedagógicos, né, que nos escancara para nós aquilo que a gente ainda precisa aprender, como também aquelas que nos inspiram, né, verdadeiramente com as suas atitudes bondosas, né, de virtudes, Lu. Sem falar, Lu, do contingente espiritual, né, dos bastidores da vida que estão aí nos ajudando o tempo todo. O tempo todo. Então, esse sentimento de autossuficiência é uma pura ilusão, Lu. E isso vem de um orgulho muito grande, né? E, obviamente, que a vida vai colocar situações para esse indivíduo que vai mostrar para ele, diante do sofrimento, que as coisas não são assim, né? E aí, naturalmente, ele vai desenvolver mais a humildade dentro dele e vai buscar, né? Buscar o amparo das pessoas. Quando a gente fica doente, Lu, por mais que a gente seja ali orgulhoso, não tem como, você pede ajuda, você reza para Deus, né? No mínimo, é o que você faz. Então, ninguém é autossuficiente, Lu. Nós precisamos mesmo das pessoas ao nosso lado. Com certeza. E, Conrado, quando você estava falando, eu fui pensando assim, né? Quando ele fala esses colaboradores, né, para o nosso crescimento, que foi confiado a nós, vamos pensar num pai, numa mãe, num companheiro, numa companheira, que tem tanta coisa boa dentro deles. Lógico que tem, né? Então ele fala assim, aproveita tudo isso de bom, de valores maduros que eles têm para te auxiliar, né? Não seja vaidoso, orgulhoso a ponto de não enxergar tudo que eles têm para te ensinar, que eles têm para te auxiliar. E a gente não deve ficar focando naquilo que ainda não está bom. Então, todo mundo tem defeito. Então, se a gente não aproveitar o bom dessas pessoas, não se abrir e permitir que esse auxílio do lado bom deles venha, que a gente não consiga enxergar o que eles têm de bom, né? Fala, pensa nisso, tem. Você acha que o seu pai, por mais que, vamos supor, um pai super complicado, super difícil, ele não teve um lado maravilhoso? Eu não tenho um lado maravilhoso para te auxiliar? Lógico que tem. E quanto a gente deve aproveitar tudo isso, né? Não ser orgulhoso e falar, não quero nada. E aí não foca naquilo que ele ainda precisa desenvolver nele, né? Foca naquilo que ele já tem desenvolvido. A Divina Providência não erra, coloca pra gente, até porque eu penso que essa parte verde, nós é que podemos colaborar para que amadureça. Tem dois lados da moeda, né? Se o nosso pai, se o seu pai, né, é duro, firme, né, rude, tenta perceber o sentido de disciplina que ele está transmitindo para você, né? Tanta coisa por trás, né, de algo que nos incomoda, né? O conceito de honestidade que pode estar sendo muito bem trabalhado dentro de nós, né? Diante de um pai mais firme, brusco, né? Muito, como é que a gente fala assim, aquela educação, né, Lu, mais rígida, né? Imagina, rústica, tudo que isso aí pode estar trazendo de benefício para a gente. Por quê? Porque mesmo diante de algo que nos incomoda, sempre tem coisas boas acontecendo, Lu. Mesmo diante de algo que não está maduro, né, nas pessoas que se relacionam com a gente, existem já outras virtudes já maduras, né? Então é isso que a gente tem que se apegar, Lu. É exatamente disso que a gente precisa, né? Nós temos conosco aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. A gente só tem que aceitar. Isso.
Aí ele coloca assim, abstente, evita, né? Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. É porque a gente reclama muito, né? O que vivenciou, o que passou, a dificuldade que teve. Então ele fala pra gente, porque isso vai trazer em nós irritação. Quando a gente vive de novo aquela, né? A gente revive situações. Cada vez que a gente lastima, que a gente lembra de um fracasso ou de uma dificuldade que passou na vida, você está revivendo. Ele fala, para com isso, né? Vamos nos entregar a reconstruir a nossa paz. Toda vez que você lastimar, você vai reviver e você vai perder a paz. Então, vamos tentar esquecer, deixa isso já passou, já ficou lá atrás, a gente não vai conseguir mudar, então vamos de agora em diante fazendo diferente. Como que a gente pode fazer isso? Ele fala reconstruir a nossa paz em base de serviço. Né? Então, é trabalhando o nosso aprimoramento, trabalhando em favor do outro, e com base em discernimento, né? Então, saber discernir o que é certo do que é errado. Eu vejo assim, essa base de serviço e discernimento, o nosso processo de reforma íntima, né? Que é um serviço e que requer que a gente tenha discernimento, entenda aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que nós precisamos conservar, valorizar e aquilo que nós precisamos podar de nós para deixar aflorar coisas boas. Eu entendi assim, Conrado. Oh, e quando ele fala aqui para a gente esquecer os fracassos, né, significa que em algum momento nós vamos ter sucesso. Esquece o fracasso, né? Dessa vez você errou, mas em algum momento você vai conseguir, né? Se a gente pensar nas grandes personalidades mundiais, né, que tiveram muito sucesso profissional, e aí você, lendo as biografias, você vai perceber que a grande maioria deles fracassaram várias vezes antes de ter sucesso, né? E isso é uma realidade. O que aconteceu? Esses erros, né, esses fracassos, eles fortaleceram e trouxeram aprendizado, né? Para que eles pudessem, nessa analogia que eu estou fazendo, com sucesso profissional, ter esse sucesso. Da mesma forma, Lu, isso com os nossos sentimentos. Com o nosso desejo de não nos irritarmos mais, né? Em alguns momentos nós vamos fracassar mesmo. Faz parte, e o fracasso, a derrota vai nos fortalecer e vai nos trazer ensinamentos, né? E nós vamos nesse processo cada vez mais forte internamente, até que a gente deixe de se irritar facilmente, né, Lu? Que a gente passa a se sentir sereno em todos os tipos de situação que deveria nos incomodar, mas passa a não incomodar mais, né? Então, aceite, né? Não fique se culpando porque você errou. Como eu estava me sentindo num parágrafo anterior, Lu, eu estava pensando que ainda, muitas vezes, eu me sinto irritado. Mas que coisa comigo? Mas não. As coisas são um processo, né? Só que é claro, Lu, que ao mesmo tempo que eu identifico que ainda em alguns momentos eu fico irritado, mas eu reconheço também que antes eu me irritava mais. E hoje eu não me irrito tanto quanto das outras vezes, né? Então é uma construção, né? A gente chega lá. Último parágrafo, né? Não nos esqueçamos de que nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Nossa! Olha, mesmo nas circunstâncias mais complicadas da vida, porque a gente vive isso mesmo, né? Circunstâncias muito difíceis. Ele fala, mesmo assim, então não é para a gente ficar irritado. A vida nos requisita a prática do bem, né? E por isso mesmo, qualquer ocasião
É sempre momento de compreender, abençoar, auxiliar e servir. Olha que trabalho, Conrado. Que trabalho de construção disso dentro da gente. Tá? Independente do que você está passando, daquilo que está difícil, a vida te chama para praticar o bem. E sempre compreendendo que aquele momento faz parte do seu momento, da sua construção, da sua evolução. Então, abençoe, agradeça, seja grato. Pois é, Lu. E esse chamado vem forte mesmo, né? Ele vem alto, né? Parece que grita dentro de nós, né? Para a prática do bem, né? Faça o bem, né? Seja instrumento de paz, instrumento de luz, né? Na sua vida e na vida das outras pessoas, né? É óbvio, Lu, que o caminho é compreender, ter entendimento, né? Abençoe, agradeça tudo que você já construiu dentro. Coloque-se a serviço, saia um pouquinho de dentro que a gente saia um pouquinho de dentro do nosso mundo, né? E que a gente olhe para os outros, né? Com atenção, com carinho, buscando fazer o bem nas pequenas coisas. Não precisa ser nada grande, Lu. Não precisa criar uma ONG, alguma coisa. Não, só aquele momento que você dá atenção para uma pessoa, deixa que a pessoa fale, que a pessoa desabafa, né? Seja para aquela pessoa o amparo que ela está precisando. Não precisa ter dinheiro, não, Lu. Tem tantos meios, né? Tantas formas da gente servir e auxiliar. Esse é o caminho, Lu, diante desse grito interno que a gente escuta diariamente, o tempo todo, né? Para a prática do bem. Pois é, e ele fala, eu estou pensando assim, nessas circunstâncias complicadas que a gente vive, né, Conrado? A gente acaba se irritando muito, né? A gente perde o equilíbrio. E se a gente voltar lá no começo do capítulo, né, que ele fala para a gente podar essa irritação, quer dizer, mesmo que a vida esteja, que você esteja vivendo uma situação extremamente complicada, complicadíssima, né? Ele fala, olha, pensa que sempre há razões para a gente agradecer, porque na verdade é aquilo que a gente precisa naquele momento, né? Ela é complicada, não adianta ficar irritado, não fique irritado, não crie mal dentro de você, tire a cólera do seu dia a dia, né? Não, agradeça. E não é fácil quando você está passando por uma situação extremamente complexa, né? Que vai exigir de você paciência, vai exigir de você discernimento, porque a gente se envolve no problema e a gente acaba não tendo essa clareza para pensar, não, é tudo momento de aprendizado e de crescimento. Nada veio por acaso. Então, o que eu posso fazer? Abençoar esse momento, né? Agradecer esse momento. E fazer o quê? Retribuir a vida. De que jeito? Auxiliando as pessoas, servindo. E não é fácil. Eu fico pensando assim, dependendo da situação que você está vivenciando, a ler aqui, a teoria, é tudo muito tranquilo, a gente vai assim comentando, né? Mas o vivenciar na prática é um exercício de difícil solução. Execução, né, Lu? Execução, isso, difícil execução, mas que nós precisamos ter a clareza que somos capazes, né? Nós não estamos aqui despreparados, desprotegidos, somos capazes, temos amparo para isso, né? Precisamos acreditar, ter fé que há amparo, né? E tentar levar a vida mais calma, mais serena. E por isso, Lu, que reconhecendo que nós sozinhos podemos fazer pouco, né, Lu, e que a gente precisa mesmo das pessoas, a gente levanta os nossos pensamentos até Deus e pede fortalecimento, Lu, fortalecimento, para que a gente possa, sim, colocar mesmo em prática na nossa vida, Lu. Porque como você falou, teoricamente é tudo fácil, né? Não é que falando, mas exemplificar na nossa vida é muito difícil. Então a gente precisa
de Deus, né? Precisa da presença de Deus na nossa vida, nos fortalecendo, nos amparando em todas as situações, Lu. Então, recorremos a Deus e recorremos a todas as pessoas, os nossos familiares, pai, mãe, esposa, maridos, filhos, estamos juntos vivendo essa situação, um ajudando ao outro. Lu, sozinho nós somos fracos, Lu. É uma realidade, por mais forte que nós nos achamos, é como se nós fôssemos um gravetinho fácil de quebrar. Quando nós nos juntamos todos na nossa fé com Deus, os nossos anjos, estamos ali conectados, os nossos familiares, todos nós juntos ali, Lu, cada um sendo um gravetinho, a gente tentar quebrar esse malho ali, a gente não quebra, ele está forte, não é? Então, por isso que a gente precisa sempre pedir muito a proteção e o amparo do alto, né, Lu? Durante a nossa caminhada. Eu acho que fica hoje para nós, né, esse podar irritações e deixar brotar aí todas as virtudes, é justamente isso, né, Conrado? Deixar que do nosso coração venha essas virtudes e que a fé seja a nossa base sempre, né? Que a fé seja a nossa alavanca aí. Mesmo. Terminamos? Lindo capítulo. Terminamos. Lindo capítulo, né, Conrado? Mais um. Show de bola. Mais um, né? Que nos faz pensar, repensar nossas atitudes diárias, né? É verdade. Muito bom. Muito bom. Agradeço muito a sua participação, sua paciência comigo. É isso, tudo mais. Estou aprendendo com você o tempo todo, Lu. Eu falo. Obrigado muito. Pela companhia, Lu. Eu agradeço também, viu? E vamos agradecer também, né, Conrado, a essa proteção maravilhosa, Sim. Esses nossos mentores, esses nossos amigos, companheiros, né? E agradecer ao Mestre Jesus, né, que com seu amor, que com seu amparo, nos proporciona esses momentos maravilhosos de reflexão, pedindo a Ele que nos fortaleça sempre, que nos ampare a todos nós, para que possamos dar continuidade a esse trabalho que abraçamos com tanto amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Que seja, Lu, graças a Deus. Até o próximo encontro, Conrado. Lu, bom final de semana, bom descanso para você. Você também. Fica com Deus. Tchau, tchau, Lu.